Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você, concurseiro, concursando, nosso querido candidato do Eu Quero Passar. E nós esperamos aqui que o Eu Quero Passar se torne em Já Passei. Nós estamos aqui para dar essa confiança a você, proporcionar essa confiança a você. Meu nome é Lara Maia, eu sou professora de língua portuguesa, licenciada com licenciatura plena em letras português e também língua inglesa, e estou aqui para passar um pouco da minha experiência para vocês em relação às provas de leitura e interpretação de texto nos concursos que tem sido o grande objetivo, o grande sonho da maioria dos brasileiros que procuram uma estabilidade, seja um concurso a nível federal, estadual ou municipal, não importa. Com dedicação, com empenho, com estudo, vocês realmente conseguirão. Nós estamos aqui para conseguir isso juntamente com vocês. Nosso trabalho é o seu resultado, é o seu sucesso. Com leitura e interpretação de texto, com dedicação, com certeza vocês conseguirão uma aprovação, um gabarito íntegro, fechar a prova, não só de leitura e interpretação, como nos demais conteúdos. Por que a leitura e interpretação de texto é tão importante? Porque todas as bancas de concurso, elas cobram a prova de língua portuguesa e a primeira coisa com a qual você irá se deparar quando abrir o seu caderno de questões é com um texto de língua portuguesa. Este texto é essencial, às vezes até para a sua produção. Ele é um texto motivacional, ele é um texto que irá ser cobrado de você na sua prova de redação. Mas preste atenção, para que você saia bem na sua prova de leitura e interpretação de texto, necessário se faz concentração. A concentração e a elevação da imagem à mente, esses dois atributos, esses dois aspectos, eles facilitarão a resolução da sua prova. Por que concentração? Vocês têm textos extensos, às vezes cansativos, com uma temática que às vezes você, candidato, não domina, mas você terá que compreender plenamente naquele momento. O que é elevar a mente à imagem? É visualizar tudo o que você leu. Se você não é detalhista, terá que aprender a ser detalhista. Observar os aspectos linguísticos, vírgulas, pronomes relativos, conjunções, utilização de crase, regência, concordância, linguagem coloquial, linguagem formal, regionalismos. Tudo isso é de extrema essencialidade para a resolução da sua prova. A linguagem não visual. O que é a linguagem não visual? Não é só o recurso icônico, não são apenas os desenhos, são os negritos, os itálicos, os sublinhados, as aspas. Nenhum destes recursos é colocado ali de forma desnecessária. Eles têm uma carga semântica para passar, eles têm uma informação para ser direcionada, para ser transmitida a você. Então, isso é elevar a mente. É você ler um fragmento do texto, entre aspas, e entender que aquilo pode ser um fragmento de um diálogo, pode ser uma citação, pode ser uma gíria, um coloquialismo, pode ser um estrangeirismo. Então, tudo isso é o preparo. É a introdução para a sua eficaz leitura e interpretação de textos. Aqui no nosso curso do site Eu Quero Passar, não iniciaremos diretamente com o texto em si. Por que não? Porque nós temos uma teoria de leitura e interpretação de textos. Mas, professora, teoria para ler e interpretar textos? Eu sempre li, interpretei e me saí relativamente bem. Então, vamos tirar esse relativamente. Você passará a se sair bem. Você passará a agir, a resolver com perfeição.
Não são poucos os candidatos que gabaritam a prova de português e você será um desses candidatos na sua próxima prova de concurso. Esta teoria, ela vai preparar você para melhor resolver, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficaz, sem perder muito tempo, sem retornar tantas vezes ao seu texto. Nós estudaremos a tipologia textual, as funções da linguagem, a intertextualidade cobrada em praticamente todas as provas de todas as bancas. O intratexto também está sendo extremamente cobrado, a estilística. Cada um desses tópicos, meus caros, será trabalhado detalhadamente durante as nossas aulas. Então, preste atenção, não estamos aqui para perder tempo. Você precisa estudar e nós temos que trabalhar, então vamos seguir adiante. Vamos começar já nossas aulas com o nosso primeiro slide. Nós temos aqui raciocínio lógico, processos gramaticais mais processos linguísticos. O que são processos gramaticais? Os processos gramaticais são exatamente aquela análise que eu disse para vocês no início. Que análise é essa? Você procurar todas as informações que podem ser cobradas, uso da crase, regência, concordância, pronome relativo, orações coordenadas, orações subordinadas, uso de preposições. Então, você elevou à sua mente todos os processos gramaticais possíveis. O que você fará? O seu próximo passo, observar os aspectos linguísticos. O que são esses aspectos linguísticos? Aí nós entramos com a pragmática, com a semântica, que será também minuciosamente trabalhada. O aspecto linguístico tem a ver com o falar, com o português brasileiro. Me dá, me passa, me traz, que sai do padrão da gramática tradicional, mas tem a ver com o cotidiano, com o dia a dia, com o falar do povo brasileiro. O estudo da linguística, ele vai além do estudo da gramática e você precisa conhecer a base dele para a sua boa e eficaz leitura e interpretação de textos. O que mais nós temos na teoria? Vamos lá. A questão da lógica gramatical. Esta lógica gramatical simplesmente é a junção do processo gramatical mais o processo linguístico. Você deve estabelecer essa relação entre eles. Você deve adequar esta relação. Se existe um erro da gramática tradicional, porque se trata de um coloquialismo, se trata de um jargão popular, de frases folclóricas que dizem respeito a determinada região do Brasil, você deve dominar isto. Mas como eu dominarei aspectos folclóricos e culturais de várias regiões do Brasil? É evidente que nós trabalharemos aqueles mais destacados, mais importantes, de maior relevância. Não se preocupem, os textos serão variados e os exemplos serão também bastante ricos. Próximo tópico é a questão de como analisar um texto. Nós já comentamos isso, lembra? Elevar a imagem à mente. Se você lê um texto falando dos grandes escritores brasileiros, eleve à mente a ideia do escritor. Se um livro é mencionado, uma referência é feita no seu texto, visualize aquela situação. Quando você faz isso, a sua memória fixa mais. A memória que junta a leitura das palavras, a junção de palavras, junto com a imagem formada na sua mente, ela fixa, ela concentra você mais ainda naquela prova, naquele texto, naquela resolução. Próximo tópico, nós temos o quê? A fonte do texto. O que é a fonte do texto? Quando você vai ler um texto, ou melhor ainda, antes de você ler o seu texto, o que é necessário fazer? Vá direto ao final do seu texto e procure a fonte. Revista Veja, revista Isto É, jornal A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, um site da internet. É muito comum
serem retirados textos de sites confiáveis e respeitados na internet. Quando você lê a fonte, você procura saber primeiro a fonte, você já faz uma prospecção. Você se prepara para o que você vai ler. Se é um texto da revista Veja, é um texto tipicamente informativo. Pode ser uma crônica, pode ser um artigo jornalístico, mais um artigo de opinião, que veicula a opinião daquela pessoa, daquele jornalista que produziu aquele texto. E nós sabemos que determinados meios de comunicação do Brasil, eles tendem a prestar mais um tipo ou outro tipo de informação. Às vezes informações mais politizadas, a revista Super Interessante, informações mais voltadas para a ciência, para a tecnologia. Então a fonte do seu texto é de suma importância. Outro detalhe, o ano do seu texto. Quando aquele texto foi produzido, porque existe todo um contexto histórico, um momento histórico, às vezes um momento que trazia comoção nacional, repúdio, alegria. Então, aquele ano, aquela data, ela influi extremamente na sua pré-leitura. Antes de ler um texto, você já se prepara. Se você vê na fonte do seu texto que o texto foi produzido, por exemplo, 1945, foi quando foi escrito o livro por aquele escritor e foi retirado uma parte, um fragmento daquele texto. Primeira coisa que vem à sua mente, você imagina 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Opa, pode ter alguma coisa envolvendo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então você já se prepara, você já elevou à sua mente aquela situação histórica, o que envolvia, o que emocionava e comovia as pessoas daquela época para que elas escrevessem e produzissem aquele texto. Então, a fonte do texto é de suma importância e normalmente temos sempre uma questão que tem relação direta com a fonte do texto. Tanto a origem quanto a data. E, obviamente, com relação ao autor do texto. Se for um poema, em relação ao eu lírico ou ao poeta que produziu o seu texto. Certo? Mais um tópico. Nós temos aqui a tipologia textual. A tipologia textual, ela vem explícita no seu programa, no seu roteiro de estudos. Essa tipologia, ela é conhecida de vocês. Nós veremos um por um dessa tipologia, desses tipos de texto. O primeiro e mais conhecido, texto dissertativo, que é bastante pedido nas produções, nas redações. Depois nós temos o texto argumentativo. Depois o texto dissertativo argumentativo. Nós estudaremos com detalhe a diferença entre o texto dissertativo argumentativo em relação aos dois primeiros, o exclusivamente dissertativo e o exclusivamente argumentativo. Além desses três tipos, nós temos mais um, o texto narrativo. Todos vocês, aliás, todos nós, estamos familiarizados com o texto narrativo. Era uma vez, contos de fadas. Quem nunca ouviu do pai, da mãe, tio, tia, vovô, vovó, a tia da escola contar uma história narrativa que envolvia passado, que envolvia toda uma história, uma gama de personagens com um tema central, com um clímax e um fecho, um final, que normalmente nós queremos o quê? Um final feliz para essas histórias. Mais um tipo de texto que nós temos o texto descritivo. Este texto ele tem uma carga de adjetivação. A adjetivação ela é utilizada para dar as características, para descrever pessoas, coisas, fatos, etc. E o último tipo de texto é o chamado texto injuntivo. O texto injuntivo, ele atrela, ele combina a informação com a divulgação. Função referencial juntamente com a função conativa ou apelativa. Seria uma propaganda juntamente com uma função pública de informar.
Nós encerramos hoje com a tipologia textual, mas retomaremos esse tópico mais detalhadamente com mais exemplos na nossa próxima aula. Eu aguardo vocês, um abraço a todos e bom estudo!